alunos que no início do ano escreviam frases com erros gramaticais, alunos que no início do ano escreviam textos sem sentido, sem começo, meio e fim, produzir textos e, mais que isso, apresentar para esses professores, ao final, textos que eles mesmos escreveram, textos que mostravam que todos nós podemos nos tornar escritores, podemos escrever de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, desde que haja um trabalho de instrumentalização dos alunos com esses conteúdos. Muitas vezes eu cobro do aluno aquilo que eu ainda não ensinei somente porque o currículo determina. Sim. Mas, na verdade, eu preciso estar trabalhando com o meu aluno aquilo que o currículo propõe, mas considerando o que o aluno ainda não aprendeu. Esse é o ponto de partida. Instrumentalizá-lo com o que ele precisa aprender e depois verificar dentro das produções se ele está fazendo uso daquilo que eu ofereci para ele. Sim. O livro didático, ele apenas deixou de ser o centro das minhas aulas. Mas, por exemplo, quando os alunos eles passavam a ter uma dificuldade na conjugação dos verbos no futuro do pretérito ou quando presente de maneira equivocada. Então, esse livro didático, ele servia para que, a partir dele, eu pudesse construir as minhas aulas. Ele passou a ser um instrumento que estava a serviço da aprendizagem do aluno e não um instrumento em que o fim e o meio era ele, mas ele era o que? Um auxílio para que a aprendizagem significativa acontecesse. E o interessante é que, mesmo fazendo esses links do que os alunos precisavam aprender com o que eu deveria ensinar, eu utilizei o livro didático quase todo. Então, Só que eu não usei de uma forma sequencial ou linear. Eu fui utilizando de acordo com as necessidades dos alunos naquele momento, dentro da situação de produção escrita que eu construí, combinei e produzi junto com os meus alunos. Sim, o que estava no programa, eu garanti para os alunos. Eu não tirei os conteúdos. Eu apenas não coloquei o livro como centro da minha prática pedagógica. Tirar o livro do centro. A gente não pode estar a serviço do livro. O livro é que está ao nosso serviço, né? Foi o que nós tentamos fazer. Vocês precisam escrever desta forma. Onde que nós encontramos aqui dentro desse livro um aparato teórico, metodológico que nos dê essa condição? E eles passaram a ver esse livro didático como uma gramática, como um dicionário, como um instrumento que estivesse ali para auxiliá-los e não mais como algo que estivesse para puni-los. Quando nós consideramos os processos educacionais da educação básica, nós percebemos que há todo um investimento das políticas públicas nos anos iniciais do ensino fundamental. Sim. Então, o que fica nítido dentro das nossas escolas é que há todo um trabalho com leitura e escrita até o 5º ano, por conta ou em decorrência do investimento dos governos estaduais e federais. Quando nós vamos para o 6º ao 9º ano, qual é a realidade que vem sendo evidenciada? Os alunos vêm perdendo o gosto pela leitura. Ou seja, se você pensar nesse sentido, é como se houvesse uma quebra, houvesse um corte, né? A educação vem sendo oferecida, de certa forma, em doses homeopáticas, aos poucos, e nunca para o sistema como um todo com uma qualidade por igual. E aí eu identifiquei o quê? Que do 6º até o 9º ano, o trabalho com a leitura é um trabalho menos intensivo. E a preocupação maior é com regras, com sistematização, com esquemas. Mas como focar em regras se eu ainda tenho alunos que não conseguem fazer uma leitura em voz alta e se eu ainda tenho alunos que não conseguem sequer escrever um parágrafo? Esta foi a minha inquietação. E aí eu pensei, né, nessa questão da leitura da seguinte maneira. Primeiro, um trabalho com a oralidade,
porque esses alunos eles não tinham um bom desempenho no que concerne à oralidade. E ao invés de começar as aulas com um texto de 2 ou 3 páginas impressos, né, eu passei a iniciar as aulas com depoimentos de pessoas da comunidade sobre professores que tinham feito alguma diferença na vida deles, e também a começar as aulas com alguns filmes em que apareciam, de certa forma, a figura do professor. E nesse processo, as primeiras leituras que os alunos foram fazendo não foram leituras de textos escritos, né? Mas foram inicialmente leituras de cenas, leituras de imagens, leituras que eles se sentissem à vontade para se comunicar e interagir com os outros, e principalmente para gerar debates dentro da sala sobre essa figura central da aula, que estava sendo a figura do professor. E com o passar do tempo, eles foram amadurecendo, né? A partir da leitura das cenas dos vídeos, leitura das imagens, eles passaram a ler outros textos, inicialmente textos que chamassem mais a atenção deles, poemas, crônicas, notícias de jornais sobre professores. Foi discutida, inclusive, a questão da violência que esses profissionais sofrem dentro da sociedade de hoje. E, com isso, esses alunos eles passaram a ter uma familiaridade com esse campo semântico, para, a partir daí, irem para textos, de certa forma, que tivessem uma linguagem mais rebuscada. E é aí onde nós entramos com os autores como do Monteiro Lobato, textos do Fernando Sabino, e de outros escritores que escreveram memórias e que são considerados o cânone da nossa literatura no que concerne textos escritos. Sim, né? Sim. Então, um processo de construção mesmo, né? Não adianta chegar direto com o livro, né? E aí eu usei processos simples, como cenas de filme, caixas de textos, imagens, notícias de jornais, alguns poemas. E ao mesmo tempo em que nós íamos discutindo, nós íamos escrevendo sobre esses professores, né? E o interessante também é que nem todos os textos que os alunos escreviam, eles eram textos em que eu precisasse, de certa forma, estar monitorando ou corrigindo, porque também esses alunos eles precisavam apurar o gosto pela leitura e apurar o gosto pela escrita. Sim. E se você está escrevendo e a todo instante tem um cara lá uma dizendo para você interrupção assim, você está errado, o seu texto está errado, isso não é legal. Esses processos de intervenção, eles eram realizados quando esses textos tinham a finalidade de compor um mural, quando esses textos tinham a finalidade de compor, por exemplo, um jornal na escola, quando esses textos tinham a finalidade de ser enviados para alguém, ou seja, em práticas sociais reais, que os alunos se sentissem motivados a realizar esta correção. E os demais textos, que eram textos mais livres, eles tinham a finalidade de apurar o gosto do aluno pelo processo de escrita, tentando ou conduzindo esses alunos a se tornarem escritores e leitores proficientes. Sim. A educação escolar, ela tem esse perfil e esse parâmetro de querer, de certa forma, enquadrar os sujeitos em um perfil único, em um perfil ideal, né? Ideal, dominante, né? O que é bom para o sujeito, às vezes, não é o que ele pensa, mas é o que os outros pensaram para ele. Deixa eu ver. É difícil. Acho que essa é a pergunta mais difícil de dizer para o professor. Mas, Maru, primeiro que a educação ela não vai salvar a humanidade. Né? Nós não podemos pensar a educação numa perspectiva messiânica. Né? Nós não podemos pensar a educação como o elemento existente nesta sociedade que vai, de certa forma, transformar ou salvar a humanidade. Essa é a primeira dica que eu dou
para evitar que nós possamos nos tornar profissionais frustrados, né? Que essa educação, ela não vai salvar a sociedade, mas ela vai dar uma contribuição significativa para construir os sujeitos que venham interferir nessa sociedade. Então, eu como professor, o que é que eu posso fazer, qual o papel que eu posso desempenhar para intervir, de certa forma, nesses problemas mais pontuais. Então, assim, a educação que eu ofereço para o meu aluno, ela vai poder contribuir para libertar, para construir processos mais emancipatórios dentro de uma sociedade justa, desigual, ou ela vai contribuir para eles continuarem nos processos subordinados aos processos de alienação impostos pela sociedade de hoje. Eu gosto sempre, Maru, nas minhas aulas, de trabalhar com a perspectiva de que os pais precisam ser parceiros, né, da escola. Eu tenho muito assim, o perfil de realizar aula com os pais, e isso só vai ser possível se nós dispormos de um profissional que tenha o conhecimento científico, né, de um profissional que domine as teorias e que seja capaz de, a partir do domínio dessas teorias, construir práticas reais para efetivar a aprendizagem desses sujeitos que às vezes não têm o apoio dos pais, desses sujeitos que às vezes não encontram um significado dentro da escola e desses sujeitos que às vezes não estão afim ou não querem a escola que está sendo oferecida para eles, né? A grande questão hoje é encontrar ou construir uma ponte entre teoria e prática. Eu preciso ser um professor que domine os conhecimentos teóricos e encontre meios de ligar esses conhecimentos ligar esses conhecimentos às minhas práticas, fazendo a aprendizagem acontecer efetivamente. Observar professores mais experientes, acompanhar, às vezes, os processos que eles desenvolvem e que dão certo, realizar estudos teóricos e científicos sobre os principais problemas que você encontra dentro de uma sala de aula, ver quais são as principais pesquisas e os caminhos apontados, as saídas que já existem, são as melhores opções para que você, a partir daí, possa construir o seu caminho e as saídas para aquelas dificuldades que você vem enfrentando no cotidiano. Eu sou professor da rede pública e estou lotado na secretaria 200 horas, manhã e tarde, certo? Certo. No turno da noite, eu sou professor do ensino médio, estou em sala de aula regular, né? E eu estou na Secretaria da Educação, este é o primeiro ano que eu estou na Secretaria da Educação. Até o final do ano passado, eu tinha 3 turnos em sala de aula, né? Eu vim para cá, para a Secretaria, após concluir o mestrado, realizar as pesquisas e tudo mais, mas até então eu estava só em sala de aula. Aí, além de trabalhar à noite no ensino médio, aos finais de semana, eu ministro formação para professores da Escola da Terra, que é um programa do governo federal, e também eu ministro aulas em algumas faculdades. O prêmio, de certa forma, ele me deu muita visibilidade, né? Ele possibilitou que muitas pessoas que não conheciam ou que não valorizavam muito o trabalho que o professor vem desenvolvendo pudessem conhecer o meu trabalho, olha só, nós não teríamos a oportunidade de estar aqui conversando, talvez se não fosse o prêmio. Se não fosse o prêmio. E ter acesso às minhas experiências. Eu digo que o prêmio mudou minha vida no sentido de que eu tive a oportunidade de conhecer vários outros processos educacionais e compreender, finalmente, que a educação não se faz de uma forma única, ela precisa ser contextualizada. Eu acho que você dizer, eu faço parte desse grupo, né, Fundação Vitor Tivita, Educador Nota 10, significa, acima de tudo e qualquer coisa, reconhecimento. Então, a partir do prêmio,
eu acho que eu pude expandir esse reconhecimento. Outras pessoas, além das pessoas da minha comunidade, né, que é algo que eu prezo muito, outras pessoas em outras cidades, em outros estados e até fora do país puderam ter acesso às minhas experiências educacionais, puderam, de certa forma, criticar, puderam sugerir, e isso vai proporcionando um crescimento incrível, né? Eu acredito que o prêmio também trouxe para mim a oportunidade de estar no mestrado, de continuar fazendo mais profundamente aquilo que eu gosto, que é pesquisar, né? Pesquisar cientificamente, pesquisar a vida dos alunos, os processos educacionais em que nós nos encontramos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida ou qualquer possibilidade de interação com você ou com qualquer outro professor que esteja lhe acompanhando, eu me coloco assim à inteira disposição. Eu posso passar também o meu e-mail para você. Por favor. E aí nós podemos manter contato quando você também quiser via Skype, assim, eu estou totalmente disponível. Para mim foi a primeira experiência também, né? Uma conversa assim, mais virtual e assim, muito bacana. Estou me colocando à disposição, sim. É um prazer imenso.